O sinal de rádio que veio de um lugar impossível. 23 horas e 16 minutos. Uma máquina, perdida em um campo silencioso de Ohio, estava ouvindo o universo. Não havia expectativa. Era apenas mais uma noite comum de coleta de dados. Mas naquela noite, o universo respondeu. Durante 72 segundos. E depois, nunca mais. Em 1977, enquanto o mundo vivia a tensão da Guerra Fria, uma estrutura discreta funcionava longe dos holofotes. O Big Ear Radio Observatory não parecia impressionante. Não tinha a grandiosidade das antenas que vemos no cinema. Mas ele tinha algo mais importante. Paciência. Ele fazia parte da Ohio State University e participava de uma missão ousada. Procurar vida inteligente no cosmos. Sem foguetes, sem sondas, sem viagens espaciais. Apenas escutando... Por quê? Se alguém estivesse lá fora, talvez estivesse tentando falar, os cientistas não estavam procurando qualquer ruído. Eles focavam na frequência de 1420 MHz, a linha do hidrogênio. O hidrogênio é o átomo mais simples do universo. Tá nas estrelas, tá nas galáxias, tá em praticamente toda parte. Se duas civilizações tecnológicas quisessem se encontrar, essa seria a frequência lógica. É quase matemática, quase inevitável. Era ali que o Big Ear apontava seu ouvido gigante para o céu, noite após noite, e encontrava silêncio. Dias depois da coleta automática de dados, um astrônomo revisava folhas impressas por computador. Nada digital como hoje, era papel contínuo, perfurações nas laterais, números e letras organizados em colunas. O nome dele era Jerry Hua Eman. Ele não estava esperando uma descoberta histórica. Mas então viu algo diferente. 6i QUJ5. Uma sequência aparentemente sem sentido, mas que representava um pico extremo de intensidade. Algo cerca de 30 vezes acima do ruído cósmico normal. Ele parou, recalculou, conferiu o equipamento. Nada indicava erro. Pegou uma caneta vermelha, circulou o código e escreveu ao lado. WOW! Assim nasceu o WOW Signal. O sinal durou 72 segundos. Esse detalhe é fundamental. O Big Ear não girava mecanicamente para acompanhar objetos. Ele usava a rotação da própria Terra. Isso significa que qualquer ponto fixo no céu ficava dentro do campo de observação por exatamente 72 segundos. Nem mais, nem menos. O sinal seguiu exatamente essa curva. Começou fraco, cresceu, atingiu o pico, desapareceu suavemente. Isso indica algo fixo no espaço. Não algo passando, não algo orbitando, mas algo parado. Direção: constelação de Sagitário, região próxima ao centro da Via Láctea, uma das áreas mais densas de estrelas da galáxia. Um lugar onde as probabilidades aumentam. Se fosse real, se repetiria. Era o que todos pensavam. Apontaram o telescópio novamente. Esperaram. Nada. Meses depois. Nada! Anos depois. Nada. Outros radiotelescópios tentaram nada. E isso muda tudo, porque ciência depende de repetição. E o WOW nunca se repetiu. Hipótese 1. Interferência humana. Improvável. A frequência era internacionalmente protegida. Hipótese 2. Satélite militar secreto. Não havia registros compatíveis, nem padrão orbital correspondente. Hipótese 3. Pulsar ou quasar. Esses fenômenos produzem sinais largos, espalhados. O WOW era estreito, concentrado. Hipótese 4. Cometas. Décadas depois, alguns sugeriram que cometas poderiam emitir hidrogênio suficiente para gerar o sinal. Mas os cálculos não fecharam. A intensidade era muito maior e o padrão não combinava. Quanto mais tentavam encaixar o fenômeno em explicações naturais, menos ele parecia natural. Suponha que o sinal veio de 200 anos-luz. Isso significa que foi enviado por volta de 1777, antes da eletricidade moderna, antes do rádio, antes da Revolução Industrial.
Se veio de 1000 anos-luz, foi enviado quando castelos dominavam a Europa. O espaço não mostra o presente, ele mostra o passado. Talvez quem enviou o sinal nem exista mais. Talvez a civilização tenha colapsado. Talvez tenha evoluído para algo além do rádio. Ou talvez ainda esteja esperando resposta. O físico Enrico Fermi fez uma pergunta simples. Se o universo é tão grande, onde está todo mundo? Bilhões de estrelas, bilhões de planetas, possivelmente bilhões de chances para a vida. E mesmo assim, silêncio, foi a única vez em que o silêncio pareceu falhar por 72 segundos. E depois voltou. Alguns dizem que isso prova que estamos sozinhos. Outros dizem que prova que estamos escutando errado. Talvez civilizações avancem além do rádio rapidamente. Talvez se escondam, talvez não queiram contato, ou talvez sejam raras, extremamente raras. Essa é a parte mais perturbadora. Talvez não tenha sido uma tentativa de contato, talvez fosse comunicação interna entre dois pontos distantes de uma mesma civilização. Talvez estivéssemos apenas no caminho, como alguém interceptando uma conversa sem contexto. Captamos apenas um fragmento, um pedaço de algo maior, e nunca entenderemos o restante. Existe uma teoria chamada Floresta Negra. Ela sugere que o universo pode estar cheio de vida, mas todos estão em silêncio. Porque qualquer civilização que se revele pode ser destruída por outra mais avançada. Então todos escutam, mas ninguém fala. Se isso for verdade, pode ter sido um erro, um deslize, um sinal enviado por alguém que não deveria ter falado e que nunca repetiu. O papel original ainda existe. A folha com O, escrito à mão, guardada como uma relíquia científica. Não é lenda urbana, não é teoria da conspiração. É um dado registrado, analisado, confirmado e não explicado. Décadas depois, radiotelescópios modernos continuam escutando, mais sensíveis, mais avançados, mais amplos, mas nenhum captou algo idêntico. O permanece único. O que é mais assustador? Que alguém tenha falado, ou que ninguém mais tenha falado depois. Porque se o universo estiver realmente vazio, somos a única consciência em bilhões de galáxias. Se não estiver vazio, talvez estejamos cercados por silêncio intencional. Ambas as possibilidades são inquietantes. Em 1977, o universo pareceu quebrar o silêncio por 72 segundos. E depois, nunca mais. Talvez tenha sido fenômeno natural, talvez interferência rara, ou talvez tenhamos recebido a primeira mensagem da história humana. E não respondemos. Se amanhã outro sinal surgir, devemos responder. Ou o silêncio é mais seguro? Escreve aqui nos comentários. Se você gosta de mistérios reais, ciência profunda e histórias que desafiam nossa própria existência, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui, quando o universo surrar, a gente escuta. Até o próximo sinal.